Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo completamente diferente do nosso nicho, né? Hoje não é de rotina, não é de organização, porém eu quero trazer uma palavra para você que mora de aluguel ou que você aí não tem a sua casinha própria ainda, mas que acha que esse sonho é só um sonho, que nunca vai acontecer, que nunca vai se realizar. Não pense dessa forma. Coloque a sua fé em ação, acalma seu coração, que Deus tem tempo para tudo. Para todas as coisas, Deus tem um propósito. Então, eu vou te contar para você conseguir entender a minha história, que talvez sirva de lição para você também. Para você entender, eu vou voltar alguns anos atrás. Em 2001, eu e meu esposo nos casamos e a gente não tinha absolutamente nada. E a gente teve, assim, a ajuda, uma enorme ajuda dos meus pais, né? Porque eles tinham um barracão no fundo do lote deles, era um lote de esquina, então tinha as saídas independentes. Então, a saída do barracão era para uma rua, a saída da casa dos meus pais era para outra rua. Então ele dividiu tudo certinho lá, a gente foi morar no barracão do fundo. Isso em 2001, quando a gente se casou. E a gente morou lá até 2007. Nisso daí o tempo passou, meu marido foi trabalhar em uma empresa, essa empresa teve um corte de funcionário muito grande nela e o meu marido foi um dos funcionários que foi mandado embora. Na época, a gente já tinha o nosso primeiro filho e ele estava com 2 anos de idade. E a gente ficou pensando, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? Meu marido nunca foi de ficar parado nem um dia, sabe? E ele foi mandado embora em um dia, no outro dia ele já tinha arrumado outro emprego. Então não ficou parado e pegou o dinheiro do acerto, né? E a gente segurou esse dinheiro do acerto e ficou procurando um lugar para a gente morar. Isso já em 2007. Um lugar para a gente comprar, na verdade, porque a gente queria construir alguma coisa junto, sabe? Por mais que dava certo, tava tudo bem lá nos meus pais, a gente queria ter um cantinho nosso. E aí, gente, fins de semana meu esposo saía comigo pra gente olhar e meio de semana eu andava a pé procurando isso nos bairros vizinhos e o meu pai, quando ele saía para fazer algum trabalho, ele também olhava para mim, ele estando de moto, então ele conseguia ir mais longe do que eu, né? Mas a gente nunca conseguia achar nem barracão, nem lote, nem nada que o dinheiro dava para comprar. Nisso daí, meu pai me perguntou assim, Lídia, não tá achando por aqui. Qual lugar que você quer que procura? E eu falei assim, qualquer lugar, menos no bairro fulano de tal. Gente, aí, aí já começa quando Deus vem ensinar as coisas pra gente. Não tem aquele ditado que o peixe morre pela boca? Pois é, gente. Quando é fé, o meu tio liga pro meu pai e fala assim, Matias, tem uma casa aqui perto de mim, nesse bairro X, sabe? Nesse bairro em questão que eu tinha falado que eu não queria, que se a Lídia e o Vanderlei ainda tiver o dinheiro para comprar, provavelmente eles conseguem comprar essa casa. Gente, nós dinheiro não dava para comprar nada. E aí eu conversei com meu esposo falou, vamos lá, vamos olhar, né? E a gente foi e olhou. E assim, era uma casa realmente, uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, despensa e uma área no fundo, área de serviço. Era uma casinha bem simplesinha, bem fraquinha, mas era uma casa, né? Não era nem barracão, era realmente uma casa. O lote grande. E a gente pensou, a gente compra aqui, depois a gente vende e compra num lugar melhor. Por que eu não queria lá, gente? Porque eu não sou habilitada, eu não tenho carteira de motorista. E aí tudo eu precisava andar a pé. E lá não tem um supermercado perto, não tem farmácia perto, não tem nada perto, sabe? Então, para morar é ótimo, para morar é um bairro calmo para morar. Porém, tem a desvantagem de recurso, né? Por isso eu não queria ir para esse local. Mas foi lá que Deus me preparou. Por quê, gente? Porque eu bati a boca que eu não queria ir para lá, sabe? Então, assim, Deus deu condição pra gente ter essa casa, mas também ensinou, sabe? Deu aí a lição que as coisas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ele planeja para a vida da gente para nos moldar. Então, assim, para mim, aquilo lá já foi um puxão de orelha, né?
foi uma bênção. Sou muito grata a Deus por Deus ter nos dado, né, condição de ter comprado nesse lugar, porque quantas pessoas que não tem nenhum lugar para morar. A gente conseguiu comprar lá, porém, foi do jeito que eu disse para vocês, para lição mesmo. E aí a gente pensou, não, a gente compra aqui, rapidinho a gente vende e compra no outro lugar. Gente, não foi assim não. Sabe quantos anos que a gente morou nesse lugar? 14 anos. Gente, 14 anos lutando assim, ó. Todo mês eu lutava para vender essa casa e não conseguia vender. Aí, gente, o que foi que aconteceu? Já tinha vários anos já que a gente tentava vender essa casa e não tinha conseguido vender. E na época eu tava doente, eu tava fazendo tratamento ginecológico e a minha mãe também tava doente. Ela tem problema de asma e o pulmão dela é atrofiado. Então ela sente muito mal com falta de ar. Quando ela tá assim, ela não consegue fazer muita coisa. Então eu que ajudo ela, né? Eu sou filha única, então eu preciso ajudar e gosto de sentar perto. E ficava longe da casa da minha mãe. E aí, gente, eu tô vindo um dia do médico, passo, e eu tinha deixado meu filho com a minha mãe, passo na porta de uma casa que tava à venda. E essa casa era uma casinha muito mais ruim que a minha, só porque eu encantei com a casa por ser perto da minha mãe. E assim, eu virei uma coisa no pé, assim, ó, orando e pedindo a Deus, intercedendo a Deus, e fiz até campanha, gente, para conseguir comprar essa casa. E não dava certo de vender. Aí eu, vindo um tratamento desse, eu vim, já tinha amamentado meu filho, e o meu filho mais novo, que aí eu já tinha o segundo filho. E já era bem mais de meia-noite, meu marido já estava dormindo já, eu fui e deitei numa canseira, gente, mas eu estava tão cansada, e ouvi uma voz no meu ouvido, que na hora eu pensei até que era o meu esposo falando comigo. E essa voz dizia assim: Lídia, acorda, pega a sua Bíblia e abre em Daniel, capítulo 9, versículo 23. E eu fiquei pensando, gente, ainda eu olhei, Vanderlei, você me chamou? Não falei nada não, tava dormindo. Ainda tive que chamar ele umas 2 vezes. E aí eu pensei, isso é coisa da minha cabeça. Quando eu tava quase dormindo, eu ouvi novamente. Então eu levantei da minha cama, peguei a minha Bíblia e li. Eu vou deixar para vocês passando bem aqui a versão que eu li. E, gente, e assim, eu chorei, assim, muito, mas muito, porque eu tinha certeza que Deus ia me ouvir naquela hora. E aí, eu peguei e fiquei confiante que isso ia acontecer, voltei a colocar a casa à venda de novo. Eu coloquei, gente, é porque pro meu esposo tanto fazia a gente ficar lá quanto a gente mudar. Porque, como eu disse para vocês, a vizinhança é ótima. O que era ruim era só mesmo questão de precisar de um mercado, mas como ele é habilitado, ele ia de carro, né? E eu, como não tenho habilitação, então eu tinha que ir a pé. Então, para ele, tanto fazia. Era eu mesmo que queria mudar dali. E aí, quando eu li, eu imaginei que ia ser rápido. Coloquei a casa à venda e nada de vender, e eu querendo que vendesse logo para comprar essa perto da minha mãe. Mas não consegui, essa casa foi vendida e eu não consegui. Aí eu decepcionei, sabe? E aí eu contei para várias pessoas que eu tinha ouvido essa voz falando comigo. E eu falei, eu tenho certeza que vai ser logo. Só que, gente, como eu disse para vocês, foi muitos anos a gente morando no mesmo lugar. Então, para quem eu tinha contado, vinha e me perguntar assim, e aí, Lídia, já mudou? Eu falava assim, não, ainda não. Ah, não. Então, eu percebia que a pessoa pensasse, ela não falou que Deus falou com ela, sabe? As pessoas não tinham coragem de falar desse jeito comigo, mas eu lia o pensamento delas pela forma que elas agiam, sabe? E aí até eu mesmo ficava, meu Deus, mas será que eu ouvi coisa da minha cabeça? Mas eu sou tão ruim, gente, mas tão ruim com referência bíblica. Aliás, com qualquer coisa que precisa ser aí memorizada, eu sou ruim, sabe? Mas tudo bem. Continuei orando, continuei buscando, continuei pedindo a Deus, intercedendo para que Deus abrisse as portas para a gente conseguir ter num lugar mais próximo da minha mãe, para ficar mais fácil para mim. O tempo foi passando e eu não conseguia. 8 anos se passaram, minha gente. 8 anos depois dessa voz que eu ouvi falando no meu ouvido. E aí, o meu pai
tem algumas casas de aluguel, né? E essa casa aqui, meu pai tinha comprado, e dentro desse lote era um barracão, que o meu pai praticamente desmanchou tudo e fez essa casa. E ele fez como se fosse para ele morar alguns anos para frente. Ou trocar essa casa aqui em uma chácara. Beleza, gente. Jamais eu pensaria, acredito que nem meu pai pensava que essa casa um dia ia ser minha. Quando foi o ano passado, no ano de 2021 já, a gente mudou pro bairro que eu te falei em 2007. Quando foi em 2021, ó a quantia de anos, gente. O meu pai queria fazer um negócio em uma casa, já que ele trabalha com aluguel. Nesse lote tinha 2 casas e ele queria comprar essa casa que fica no fundo da casa dele. Só que ele não tinha a quantia que a pessoa estava pedindo. E nesse tempo que eu e o Vanderlei pensava em mudar, a gente foi fazendo uma economia e foi juntando um dinheiro. Caso a gente conseguisse encontrar uma casa que aceitasse troca, a gente tinha o que voltar, né? E o meu pai precisava de um valor, um determinado valor, para poder comprar essa casa que era no fundo da casa dele. Então ele resolveu fazer a proposta para a gente o ano passado, em pegar a nossa casa lá do outro bairro, que ele trabalha com aluguel, né? E ele não trabalha só com aluguel, gente. O aluguel é um complemento de renda dele, né? E aí ele pegava o valor que a gente tinha para ele comprar essa casa do fundo da casa dele. Não sei se deu para você conseguir entender. Mas assim, ele ajudava a gente e a gente ajudava ele a fazer esse negócio que é muito compensativo para ele. E assim, foi uma coisa que a gente nunca esperava, porque a gente procurava demais, demais. Gente, vocês não têm noção. Eu vivia nesse site esses aplicativos de compra e venda de casa. Gente, e não conseguia achar nada. E aí, quando meu pai fez essa proposta pra gente, a gente não acreditou, porque essa casa, na realidade, ela vale mais do que a gente realmente pagou por ela. Porém, o meu pai, o que ele não ganhou, o que ele ganhou no outro lado também, sabe? Porque a casa que ele comprou é melhor que essa e a localização também é melhor. Mas foi um milagre tão grande na nossa vida, porque a gente jamais pensou que essa casa seria nossa. Tanto que quando meu pai fez essa casa, eu vim quando ele tinha feito ela, ele não tinha nem terminado ela e nunca mais tinha voltado, porque era de aluguel, né, gente? Não tinha condição de eu ficar vindo nessa casa. E aí, quando ele ofereceu troca, aí que a gente veio realmente nessa casa pra gente ver, e eu acho que já tinha mais de 5 anos que meu pai tinha feito essa casa. Então, gente, foi assim, um milagre tão grande na nossa vida, e eu pensava que a gente ia conseguir uma troca ou comprar outra no outro lugar, uma casinha muito ruinzinha, sabe? E não. Aqui fica próximo do meu pai e da minha mãe, que eu posso ir a pé a hora que eu quiser. Tem mercado, tem farmácia, tem tudo tem perto aqui de casa. Então a localização é boa, a casa é muito melhor, né? E as pessoas que pensavam antes, né, que eu não ia conseguir, hoje já veio, muitas delas já vieram aqui na minha casa e já viu o quanto a mudança foi grande. É claro, gente, que muita gente pensa assim que não, as coisas é fácil. Gente, foi muita oração, foi muita lágrima, foi muito sacrifício, sabe? Sacrifício de juntar, tirar da boca mesmo para juntar, para ter o que voltar no caso de uma troca, que inclusive foi o caso, né? Porém, gente, foi muito sofrido. Só quem passa realmente sabe o sufoco que é pra gente conseguir, a gente que não tem muita condição ou que não tem condição nenhuma, de conseguir juntar alguma quantia para poder aí ter a casinha própria. Mas assim, foi um sonho realizado, gente. Sabe, quando a gente mudou para cá, a gente não acreditava. Foi até o dia da mudança, assim, a gente sem acreditar. E eu sou muito grata a Deus por tudo. E foi aí que eu fui conseguir entender. Deus me moldando, me trabalhando. Enquanto eu não fiquei realmente grata, eu pensava que eu era grata. Mas enquanto eu não
realmente fui grata pelo que eu tinha lá no local, onde Deus tinha me dado. Eu não consegui ter uma bênção maior. Então, a chave de tudo é gratidão e fé. Fé e gratidão, gente, com isso você chega em qualquer lugar. Mas sem isso você não chega em lugar nenhum. Eu sinto muito em te dizer, se você não é grata, se você não tem fé, você realmente não vai conseguir. Porque Deus quer ver até o ponto que a gente entrega os caminhos a Ele. Tinha tanto louvor que falava comigo, sabe? Que era para mim acalmar meu coração. Tem um louvor que eu não sei nem se vai me dar direito autoral, nesse vídeo, mas um louvor que fala assim, ó: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Esse louvor falou tanto comigo, gente, em tanta ocasião, em tantas vezes que eu tava assim angustiada, em dúvida se realmente Deus tinha falado ao meu coração. E Deus havia falado sim. Hoje eu tenho plena convicção que foi Deus que falou comigo, porque tudo se cumpriu na hora, no tempo de Deus, e não no meu. Porque o meu tempo era assim, ó, rápido. Mas o tempo que Deus quis trabalhar na minha vida foi por 14 anos. Para me mostrar que não era como eu queria, que não adiantava eu ter boca dura, que não adiantava. Eu tinha que ser moldada. E eu fui moldada. E esse processo dói. Esse processo dói muito. Mas a vitória também chega, né? E é isso que eu queria realmente dizer para você. Tenha fé. Tenha bom ânimo, não desista do seu sonho, trabalhe muito, trabalhe tanto para você ter o seu bem material, né? Para você ter condição, mas trabalhe também na sua vida espiritual. Tenha aí gratidão, tenha fé, tenha aí bom ânimo para você vencer cada batalha, porque é luta atrás de batalha, né, gente? Mas com Deus na frente a gente vence. Então, não desanima não. Não desanima não, que a sua vitória vai chegar. Tudo no tempo de Deus. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Se tiver falado com você, que seja uma única pessoa que esse vídeo tenha tocado, para mim já vai ser uma vitória. Porque eu quero passar o que eu aprendi para frente. E eu quero testemunhar o que Deus tem feito na minha vida também. Então, gente, é isso. Beijo no coração de vocês. Te espero no próximo vídeo com as nossas rotinas, com as nossas coisas de dona de casa aí, porque a vida não para, né? Então é isso. Te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.